Olá pessoal, eu sou o professor Tarcísio e na aula de hoje eu vou ensinar 4 maneiras diferentes de calcular a área do triângulo. Turma, olha só, hoje eu vim preparar o território para a gente estudar algo que vai além daquilo que nós sabemos de base. A área do triângulo é protagonista dessa aula, no entanto, eu não vou falar simplesmente daquela formulazinha básica que muita gente conhece, que é base vezes altura dividido por 2. Claro que ela vai ser bem útil, claro que nós vamos estar utilizando, mas quem sabe nós podemos ir além. É por isso que eu escolhi 4 maneiras de calcular a área do triângulo para que nós possamos estar trabalhando, tá certo? Então é esse convite que eu quero fazer a cada um de vocês. Presta super atenção naquilo que eu vou estar mostrando a partir de agora. Nós vamos começar com essa maneira mais básica que muitos de vocês sabem lidar na hora de calcular a área do triângulo. Imagine que o professor chegue e propõe para que você calcule a área desse triângulo. Aqui mede 8 centímetros, tá certo? A medida daqui eu vou dizer que vão ser 6 centímetros. E imagine que ele tenha de altura 5 centímetros. Então eu estou pegando alguns valores que vão ser importantes para nós. Como que eu vou calcular essa área? Como eu disse, uma forma super conhecida é base vezes altura dividido por 2. A partir daí, é importante você lembrar daquilo que eu falei que vai ser essencial a respeito da altura. Eu preciso entender o que a questão quer me dizer quando ela fala que a altura vai ser importante ser calculada. Meus amores, prestem atenção. A altura sempre é aquele segmento que vai formar 90 graus com a base. Então, nesse caso, eu vou ter que a área vai ser... Quem é a minha base? Olha só, 8 vezes. E a altura quanto que vale? Olha só, 5 dividido por 2. E 8 vezes 5 vale 40. Quando eu divido por 2, 20 centímetros quadrados. Cuidado, porque esse 6 aqui foi colocado de sacanagem, hein? Ele só apareceu para desviar a tua atenção, mas ele não é a altura da figura. Fica ligado quando isso acontecer nas questões que porventura você for resolver. Só que, como eu disse, na aula de hoje nós vamos além e tentar perceber outras estratégias para também calcular a área do triângulo. A segunda estratégia, ela vem agora. Imagine que lá na tua prova, no teu exercício, apareça um triângulo equilátero. Eu quero lembrar o que significa o triângulo ser equilátero. É aquele que possui os 3 lados iguais. Como é que isso vai estar acontecendo, minha gente? Veja bem, ele tendo os 3 lados iguais, eu preciso entender como é que vai ser a estrutura dessa figura. Imagine que aqui meça 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Claro que eu posso estar utilizando a fórmula anterior, só que daria um pouquinho de trabalho. E por que eu falo isso? Porque se eu fosse usar a fórmula anterior, eu teria que primeiramente determinar o valor da altura, usando Pitágoras ou usando alguma estratégiazinha que eu conheça, para depois calcular a área. Existe uma formulazinha que nos possibilita calcular rapidamente a área de qualquer triângulo, mas fique atento. Equilátero, tá bom? Essa estratégia, essa formulazinha que eu vou passar, ela só vale para o triângulo equilátero. Então, como é que vai funcionar, minha gente? A área vai ser dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quando eu falo de L, eu estou falando exatamente do valor do lado do triângulo. O que vai acontecer aqui? Essa areazinha vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado dá 16. Dividido por 4, 4. Vezes raiz de 3. Então, fica 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, é esse processozinho super simples que a gente vai estar trabalhando na hora de formatar a proposta que nos é dada a respeito do triângulo equilátero. Só que hoje nós temos 4 maneiras. Espero que você já tenha aprendido essas duas. A primeira para um triângulo de maneira geral, quando ele dá a base e a altura, e a segunda quando eu falo triângulo equilátero. A terceira, não menos importante, no entanto, muito desconhecida, ela acontece na seguinte situação. Imagine que você precisa calcular a área desse triângulo aqui. Eu coloco, por exemplo, que esse lado mede 8 centímetros, esse mede 10
e eu coloco aqui que esse ângulo mede 30 graus. Olha que diferente, hein? Ele dá a base, mas não dá a altura. Não é um triângulo equilátero, então nenhuma das duas estratégias anteriores seria de grande valia nesse caso. Professor, o que eu posso fazer para calcular a área desse triângulo que apresenta um ângulo? Aí tem uma terceira estratégia, olha só. A terceira estratégia seria essa daqui. A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. Entendam o que eu quero falar com esse A, com esse B. Eu estou falando o seguinte. O A e o B são quaisquer dois lados desse triângulo, tá bom? O alfa é exatamente o ângulo localizado entre esses dois lados. É isso que é importante, tá certo? E a partir daí a gente vai desenvolver sem grandes problemas como é que calcula essa nossa areazinha. Então eu vou ter aqui, veja bem, que a área vai ser 8 vezes 10 vezes o seno desse ângulo, ou seja, o seno de 30. E quanto é que é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2 dividido por 2. Olha só, 8 vezes 10, 80, vezes meio dá 40, dividido por 2 vai dar 20 centímetros quadrados. Eu precisei fazer uma pausa, porque esse bip de João tá agoniando. É teu esse? É onde isso? Isso é É o no break? no break. Ah, foi mal. Pensei que era a João jogando aí, mas vou É o continuar. no break. Eu dei uma pausazinha, é só cortar, viu, Vani? Certo. Vou continuar. Mas, ô, Vani, tu quer que ele pare a aula pra tu não terminar confundindo e deixar... Não, deixa a Tu aula assiste aí, a aula eu- toda? Eu vou assistir, não assisto. Tá bom, então vamos lá. Vou deixar aí. Certo. Pode Bom, continuar. e agora a gente vai para a última estratégia que eu considero a mais importante. Porque quando nenhuma das outras dá certo, apela para essa. Que funciona assim. Imagine um triângulo que ele dá as medidas dos 3 lados desse triângulo. Imagine que aqui meçam 10 centímetros, aqui medem 8 centímetros e aqui mede 6 centímetros. Como é que eu faço para calcular a área de um triângulo se ele me informa as medidas dos 3 lados e não necessariamente as outras informações que foram dadas nos exemplos anteriores? Turma, preste bem atenção como funciona. A primeira coisa que a gente busca calcular é o chamado semiperímetro. O que é que significa o semiperímetro? O semiperímetro é você somar os 3 lados da figura e dividir por 2. Depois você aplica nessa fórmula, olha, que a área é a raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Entenda que quando eu falo de P, eu estou falando da medida do semiperímetro. E A, B e C são os lados dessa nossa figura. Vamos para a conta? Como é que faz? Primeiro eu faço o semiperímetro, que nesse caso é 10 mais 8 mais 6 dividido por 2. Veja bem, 10 mais 8, 18. Mais 6, 24. Dividido por 2 vai dar 12 centímetros. Facinho, hein? Agora eu vou para a área. E pela fórmula da área eu tenho raiz de 12 vezes. Aí eu faço, veja bem, 12 menos 10, que dá 2. 12 menos 6, que vai dar 6. 12 menos 8, que vai dar 4. Tomando bem? Pensa aqui um pouquinho comigo. Se você notar, a raiz de 4 é 2. Então eu já posso calcular e colocar aqui. Se eu faço 6 vezes 2, dá 12. Vezes 12 dá 144. E a raiz de 144 é 12. Então ficou 2 vezes 12, que vai dar 24 centímetros quadrados. Super simples, hein, turma? Na aula de geometria de hoje, a gente pôde aprender uma nova ferramenta para você estar utilizando nos seus estudos. Mas tem muitas outras dicas comigo e com a equipe de professores prontinhos para mostrar o universo do conhecimento a cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.